Segredo que eu vou contar para vocês. Não era para ter festa. Não, pastor, não. Segundo a lei lá em Deuteronômio, o filho que vergonhasse o pai era para ser apedrejado na porta. É por isso que o pai sai correndo. Para quê? Para evitar um apedrejamento. Aí o pai sai correndo. O pai levanta os vestidos e sai correndo. Era desonroso o homem rico correr em público. Você nunca veria o homem de posse, o homem de fazenda, o homem de bens correr em público. Mas ele corre. Por quê? Porque se for para ter o filho de volta, vale a pena quebrar os protocolos. Vale a pena quebrar os paradigmas. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Só até aqui. Pode tomar os vossos assentos. Amados, nós estamos diante da rainha das parábolas, a saber, a parábola do filho pródigo. Algo me chama a atenção aqui e me leva a fazer a seguinte pergunta: como é que o filho vai pedir algo ao pai, sabendo que não é o tempo dele desfrutar desse algo que ele está pedindo? Como é que Jesus vai desenhar no cenário parabólico a história de um filho que vai pedir algo ao pai, sabendo que não é o tempo dele desfrutar desse algo que ele está pedindo? Pastor Adilto, por que não era o tempo dele desfrutar desse algo que ele estava pedindo? Juridicamente falando, ele tinha todo o direito de pedir herança ao pai, o pai estando com vida. Porém, moralmente falando, o filho jamais faria isso. Porque a partir do momento que um filho pede herança ao pai, o pai estando com vida, de duas uma: ou esse filho está querendo acelerar a morte do pai, ou esse filho está convivendo com o pai na mesma casa, mas para esse filho o pai já morreu há muito tempo. Então, quando ele pede herança ao pai, o pai estando com vida, ele estava querendo mostrar para o pai que estava na casa do pai, mas para ele, o pai já não tinha mais significado. Ele estava na casa do pai, mas para esse filho, o pai não tinha mais importância. E a pergunta que não quer calar é esta: se ele está na casa do pai, e o pai não tem significado para o filho, a pergunta é: o que segurava esse filho na casa? Uma pessoa, ela não morre quando é sepultada. Uma pessoa morre quando ela deixa de existir dentro de alguém. Então esse filho estava na casa do pai, mas para ele, o pai já tinha morrido. Ele estava na casa do pai, mas para ele, o pai já não tinha significado. Eu te faço uma pergunta essa noite: o que te segura nessa casa? Você está aqui por causa de quem? O que te motiva
a estar na presença do Pai? O que te motiva a estar aqui quase que 3 vezes por semana? Você está aqui por causa do Pai? Ou você está aqui por causa das coisas que Ele pode lhe dar? Sabe o que era que segurava esse filho na casa? Pergunta para mim, o que, pastor? As coisas do Pai. E a pergunta que não quer calar é esta: que geração é essa que quer as coisas do Pai, mas não quer o Pai das coisas? O irmão ali deu o quê? As bênçãos do Pai, mas não quer o Pai das bênçãos. As coisas passam, o dinheiro acaba, o status um dia vai embora. Até porque o sucesso, ele é como um perfume que é posto na pele, mas cedo ou mais tarde ele passa. Deus não chamou a gente para fazer sucesso, Deus chamou a gente para fazer história. Sucesso é diferente de história. Sucesso passa, mas a história, até depois da morte, alguém continua falando o seu legado. O sucesso morre, mas a história permanece. Aí o texto diz assim: poucos dias depois. A pergunta é: poucos dias depois de quê? De ter recebido a bênção. Poucos dias depois de quê? Depois do Pai ter abençoado. Você conhece alguém assim? Que depois que o Pai abençoou, foi embora. Você conhece alguém assim? Que depois que o Pai abriu a porta, nunca mais colocou os pés na casa do Pai? Você conhece alguém assim? Que depois que o Pai prosperou os negócios, tem mais tempo para os negócios do que para o Pai? Ele foi embora. Foi embora porque priorizou mais as coisas, a fazenda, os bens, do que o Pai. E ele foi embora para um país distante. Você conhece a história. E lá ele começou a viver de uma maneira irresponsável. Sabe o que foi que aconteceu? Sabe qual foi a consequência dessa irresponsabilidade do filho? Ele perdeu tudo. Guarde isso aqui. Tem coisas que é nossa por direito, mas jamais poderá sair da mão do Pai. Não, vou falar de novo. Tem coisas que a gente tem direito de ter elas, é nossa, mas jamais poderá sair das mãos do Pai. O carro de quem é? É seu, mas não pode sair da mão do Pai. A chamada é sua, mas não pode sair das mãos do Pai. A empresa é sua, foi Ele que lhe deu, mas não pode sair das mãos do Pai. Ninguém administra melhor do que o Pai. Eu não sei o que foi que você tirou das mãos do Pai. Eu não sei qual foi a atitude que você tomou
pensando só em você mesmo. Mas essa é a noite de você devolver de novo aquilo que sempre foi seu. Ninguém está questionando. É seu, foi Ele que lhe deu, foi Ele que abriu, foi Ele que prosperou. Mas deixa Ele administrar. Deixa Ele te dar direção. Meu Deus. Aleluia. Eu tenho uma outra pergunta a fazer aqui nesse versículo 12. Qual a pergunta, pastor? Como é que o pai vai dar algo ao filho, sabendo que ele não está preparado para desfrutar desse algo que ele deu? Espera aí, pastor. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Vem cá, se eu sei que o meu filho é novo demais para administrar a bênção que eu tenho para ele, para que eu vou dar? Pastor, o senhor está querendo dizer que o pai da parábola foi irresponsável? Claro que não. O pai não é irresponsável. Então por que o pai deu? Vou te responder agora. Sabe por quê? Porque o pai conhece o filho como ninguém. Por exemplo, tem filhos que pedem e o pai não dá. Por quê? Porque o pai sabe que num dia que der, o filho vai perder, o pai vai perder ele por causa da bênção. Aí o pai segura. Por quê? Porque o pai, ele prefere ver o filho no deserto, mas na sua casa, do que ver o filho abençoado se perdendo lá fora. Então o pai segura. É uma maneira ou não do pai trabalhar? Mas com o filho pródigo aqui, o pai trabalhou de uma maneira inversa. Por quê? O pai deu. Pastor, por que o pai deu? Sabe por quê? Porque existem filhos que só vai ter o caráter dele alinhado depois que perdeu o que o pai deu. Fica triste comigo não, mas eu preciso te falar isso. Tem gente que precisa perder para se achar. Não. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim, ó, tem gente que precisa se perder para se achar. E Deus permite percas? Claro que permite. Não pense que evangelho é só bênção, vitória, não. Evangelho é mais perca do que ganho. Mas o pai sabe como trabalhar, como te burilar, porque você é uma joia. Você é um diamante que está sendo lapidado. E ele sabe como alinhar o teu caráter. Eu vou dar. E só tem uma forma do caráter desse filho ser alinhado: quando ele perder aquilo que eu dei. E por que Deus permite eu perder? Vou te falar agora, sabe por quê? Porque Deus prefere ver a gente perdendo do que perdido. Vou falar de novo. Deus prefere ver a gente perdendo do que perdido. O que a gente perde não faz a gente se perder, faz a gente se achar. Quer um exemplo? No mesmo capítulo, a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Todo mundo prega dizendo: e ela acendeu a candeia, e ela varreu a casa, e ela buscou com diligência. Meu Deus, que atitude linda. Todo mundo prega falando isso, sim ou não? O que pouca gente fala é que ela só acendeu porque perdeu alguma coisa. Não, pega na mão desse crente que está do seu lado, pergunta assim para ele: eu quero ver acender sem perder nada. Não, eu quero ver buscar sem perder nada. Eu quero ver marchar na terra sem perder nada. Eu quero ver você se levantar da cadeira e dar glória a Deus sem perder nada.
Sabe o que Deus está mandando falar para alguém aqui? Todo mundo acha lindo você transbordando na casa de Deus como a candeia acesa. O que pouca gente sabe é que você só está aqui hoje cheio, transbordando, porque você perdeu alguma coisa ontem. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: só Deus sabe o que você teve que abrir mão para estar aqui na casa de Deus. Só Deus sabe as portas que se fecharam, a luta que você passou, o processo que você enfrentou, perdeu isso, perdeu aquilo. Mas uma coisa, eu me alegro em tudo isso: você está cheio. Não, vou falar de novo. Você se achou, você se encontrou. O profeta voltou a profetizar, o pastor voltou a pastorear, o cantor voltou a cantar, o pregador voltou a pregar. Por quê? Porque Deus mexeu no teu caráter. Meu Deus, meu Deus, ele é bacana. O pai está na casa. Eu estou sentindo a presença dele. Pega na mão desse crente, pergunta para ele: está sentindo o que eu estou sentindo? Está muito forte. Diga: está muito forte. Isso não é coisa da nossa carne, diga aí. É porque o pai está na casa. E quando o pai está na casa, tem misericórdia, tem renovo, tem amor, tem abraço. Se você está... Ainda sobre a mulher, estou falando de percas. Escuta, qual era a prioridade da mulher? Achar? Nem sempre a minha prioridade vai ser a prioridade de Deus. Eita, uma irmã ali deu um glória. Eu vou repetir para o outro vizinho da outra glória. Nem sempre a minha prioridade é a prioridade de Deus. Qual era a prioridade da mulher? Achar? E qual era a prioridade de Deus? Fazer ela achar a bagunça. Cadê os donos de casa também? Que tem dono de casa também. Deixa eu te falar a verdade. Quando o texto diz que ela varreu, o texto não está falando simplesmente de uma simples limpeza. Por que, pastor? E tem esse negócio de simples limpeza? Não, vocês vão concordar comigo, principalmente as donas de casa e os donos de casa também. Limpeza é uma coisa, faxina é outra. Não, vai ter crente que vai dar um pulo dessa cadeira aqui, porque vão... Meu Deus. Qual a diferença? Vou te falar agora. É que a limpeza, você maqueia o ambiente para receber a visita. Na faxina não. O que é que tem na faxina que não tem na limpeza? Vou te falar agora, sabe o que é? Quando a dona de casa acorda. Quando o dono de casa acorda também. Cadê o dono de casa? Acorda, disposto a fazer uma faxina. A primeira coisa que essas pessoas fazem é mudar as coisas de lugar. O guarda-roupa vai para um lado. Eita, tem gente que já está pegando. A cama vai para o outro. A televisão vai para o outro lado. O sofá vai para o outro. Não entendi, pastor, vai entender agora. Não existe faxina sem mudança. Não espere perder alguma coisa.
para você reconhecer que precisa arrumar a bagunça. Mandar sebadou e ebi andará. Meu Deus. E ele foi para um bairro distante. E aqui eu encerro para entregar para o pastor Vinícius. Olha que coisa linda. Ele está lá, no país distante. E a Bíblia diz que depois que ele perdeu tudo, ele arrumou um emprego. A Bíblia diz que ele começou a apacentar porcos. Em outras palavras, ele virou pastor de porcos. Aí é uma outra mensagem, viu? Que mistério é esse? Se o texto diz que ele está apacentando porcos, então ele é pastor de porcos. Está lá na lama, no meio dos... Ele olhava para os porcos e olhava para si. Olhava para si e olhava para os porcos. Olhava para os porcos e olhava para si. Olhava para si e olhava para os porcos. Ele olhava para os porcos e olhava para si. Se tu não der um glória, eu vou ficar só nisso. Só... Olhava para si e olhava para os porcos. E a Bíblia diz: e caindo em si. Não, eu quero falar para vocês aqui agora a mentalidade de alguém que um dia estava na casa e hoje não está mais. Porque é muito fácil a gente estar aqui dentro e saber a mentalidade de quem está lá fora. Está pecando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora eu te faço uma pergunta. Você já parou para pensar? Qual é a mentalidade do filho que está lá fora? Qual é as lembranças que o filho que está lá fora tem dos momentos que ele viveu dentro da casa? Vamos aqui ver o que foi que ele lembrou? Vamos lá? Lembrando que eu estou trazendo à memória aqui a mentalidade de quem um dia estava na casa e hoje não está mais. Está num país distante. Vamos lá? Ver o que foi que ele lembrou? Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Primeiro, levou do pai. Segundo, lembrou dos empregados. Terceiro, lembrou do pão. Diga aí, não dá para esquecer. Levanta a Bíblia aí, levanta a Bíblia, quem trouxe? Esse alimento aqui não dá para esquecer. Por mais distante que o filho esteja, se tem uma coisa que ele nunca vai esquecer, é das palavras do seu pastor, é das mensagens proféticas que o seu pastor pregou. Ele lembrou do pai, ele lembrou da casa, lembrou dos empregados, lembrou do alimento. Mas tem um outro personagem que está faltando ele lembrar. Quem é o outro personagem, pastor? Quem? O irmão. Aproveitar que a gente está no culto de Santa Ceia, eu fiz esse arrodeio todo só para te falar isso. Ceia fala de comunhão, de mesa, harmonia. Eu fiz esse arrodeio todo só para falar isso para você. Ele lembrou do pai, lembrou dos empregados, lembrou da casa, lembrou do alimento. Mas a pergunta é, por que ele não lembrou do irmão? Pergunta para mim. Por que, pastor? Como é que ele pode lembrar de algo que ele nunca teve?
Como é que ele pode lembrar do irmão se o irmão nunca foi irmão para ele? Eu só consigo lembrar daquilo que eu sempre tive. Eu sempre tive um pai. Isso aqui, ele pensando, eu sempre tive um pai. Não tinha irmão, mas tinha um pai. Eu sempre tive um alimento. Eu sempre estive no meio dos empregados. Eu não consigo lembrar. Posso ser sincero com vocês? Eu sou tentado a dizer que o cenário que nós vivemos hoje, a casa tem mais empregado do que irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está mandando eu falar para você? Independente dos choques, dos problemas que você já teve com o irmão, eu posso falar algo que você não vai concordar, e você pode falar algo que eu não vou concordar. Isso é normal. O que a gente não pode é se levantar da mesa e ir embora. O que você não pode é se levantar da mesa e virar as costas para o propósito de Deus na sua vida por causa de um desentendimento bobo. Sabe quem foi que fez o filho pródigo cair em si? Os porcos. Quem são os porcos? Vou te falar agora. O camarada está lá no mundo, curtindo, tal. No meio dos? Aí o cara que nunca foi da igreja chega para ele e diz assim: cara, nós estamos curtindo aqui e tal, nós estamos aqui se divertindo e tudo, mas deixa eu te falar uma verdade. Quando eu olho para você com esse copo de cerveja na mão, com esse cigarro na boca, com essa balinha de droga no bolso, eu não consigo criar uma imagem de você desse jeito. Porque a imagem que eu tenho sua é outra. Sabe qual é a imagem que eu tenho sua? É indo para a igreja com a tua família. Sabe qual é a imagem que eu tenho tua? É cantando com o microfone na mão, é pregando, é profetizando, é dando lugar ao Espírito Santo. Sabe o que Deus está mandando eu falar para você? Tem alguém aqui que até fazia tempo que não vinha na casa, mas Deus manda eu te falar desse jeito: seja sincero comigo. Se eu estiver inventando alguma coisa, você pode me pegar ali do lado de fora e dizer: pastor, o senhor está mentindo. Mas eu quero que você seja franco comigo. Você pode até estar distante da casa, você pode até estar distante do pai, mas o que você viveu na casa nunca esteve distante de você. Porque por mais distante que você esteja da casa do pai, por mais distante que você esteja da presença dele, se uma vez tu se relacionou com ele, tu nunca vai esquecer esses momentos marcantes que você já viveu na presença dele. Ei, Deus não te trouxe aqui hoje para passar na tua cara o teu pecado.
Deus não te trouxe aqui hoje para relembrar o que levou você a se desviar. Deus não te trouxe aqui hoje para relembrar o que levou você a sair da presença do Pai. Mas Ele te trouxe aqui hoje para relembrar, para trazer à tua memória os bons momentos que você já viveu na casa dEle. Não dá para esquecer, não dá para tirar da memória. Lembra quando tu pregava? Lembra, Deus está falando com alguém aqui. Lembra quando tu servia na porta? Lembra quando tu trabalhava na mídia? Lembra quando tu era diácono? Lembra quando tu servia a igreja? Lembra quando Deus te usava em profecia e tudo que você profetizava se cumpria? Lembra quando você abraçava alguém e quem te abraçava sentia a presença do Pai, porque você estava cheio da presença dEle? Lembra, meu Deus. Pega na mão desse crente que está do seu lado, balança a mão dele, diga assim para ele: receba o abraço do Pai aqui essa noite. Receba o abraço do Pai aqui essa noite. Eu quero saber onde é que está a geração que vai levantar dessa cadeira e abrir a boca para dar o glória mais alto que você puder. O Pai está na casa. Ei! Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pega essa. Levantar-me-ei, irei ter com... Não. Pega essa. O pai estava dentro da casa, pastor Vinícius. O pai estava dentro da casa e avistou o filho voltando de longe. Não, peraí. O pai está vendo o filho, mas o filho não está vendo o pai. Por mais distante que você esteja, os olhos do Pai estão fitos em você. Tu vai para a direita, o Pai, estou te olhando. Tu vai para a esquerda, o Pai, estou te vendo. Tu anda onde não é para andar, e o Pai, estou aqui de olho em você. Tu pisa onde não é para pisar, e o Pai, eu estou aqui. Eu estou te vendo, mas você não está me vendo. Agora só tinha uma forma do pai avistar o filho de longe. Pergunta para mim como? A porta da casa. Sabe por que o pai deixou a porta aberta? Pergunta para mim por quê? Porque quando o filho se colocasse no caminho da volta, a primeira coisa que ele viria, ele ia pensar: independente dos meus erros, independente das minhas irresponsabilidades, independente das minhas más escolhas, o pai deixou a porta aberta. Sabe qual é a raiva de Satanás? É que independente dos teus erros, você nunca deixou de ser filho. Meu Deus. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim, ó: você é filho. Você é filho. Ei! Aí o pai vai, pastor Vinícius, dá um pulo no pescoço do filho.
Segredo que eu vou contar para vocês. Não era para ter festa. Não, pastor, não. Segundo a lei lá em Deuteronômio, o filho que vergonhasse o pai era para ser apedrejado na porta. É por isso que o pai sai correndo. Para quê? Para evitar um apedrejamento. Aí o pai sai correndo. O pai levanta os vestidos e sai correndo. Era desonroso o homem rico correr em público. Você nunca veria o homem de posse, o homem de fazenda, o homem de bens correr em público. Mas ele corre. Por quê? Porque se for para ter o filho de volta, vale a pena quebrar os protocolos. Vale a pena quebrar os paradigmas. Olha o que Deus está mandando eu falar. Aí o pai vai, dá um abraço. E os empregados? Solta a pedra. Pastor, por que não teve apedrejamento? Pergunta para mim, por quê? Porque eu nunca vi alguém ter a coragem de apedrejar quem o pai está abraçando. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim, ó: se é o pai que está abraçando, não quer apedrejar quem o pai abraçou. Não quer apedrejar quem está debaixo das asas. Escuta mais essa. O filho voltou para casa. O filho voltou para onde? Será? Porque o texto está dizendo que ele voltou para o pai. Pastor, não peguei não, ei. Voltar para o pai está além do que voltar para casa. E se eu te disser que nem todo mundo que volta para casa volta para o pai? Tem gente que volta para casa e continua no mesmo mundinho. Tem gente que volta para casa e continua na mesma vidinha. Eu quero saber aqui hoje, quem quer voltar para o pai? Quem sabe você nunca saiu da casa. Até porque para você perder a conexão, você não precisa sair da casa. Ele volta, aí o pai traverte, sandália e anel. Entrega agora para o pastor. Não era para verte, nem o anel e nem a sandália ficar na medida. Por quê? O texto não diz, até porque é uma parábola, não especifica quanto tempo ele ficou lá fora. Aí você sabe que com o passar do tempo, a pessoa engorda ou emagrece. Ele volta, a veste fica do mesmo tamanho, a sandália fica do mesmo tamanho, e o anel fica do mesmo tamanho. Encerra agora. Pergunta assim, pastor, por que a veste ficou da mesma medida? Por que a sandália ficou da mesma medida? Por que o anel ficou na mesma medida? Lá vai, sabe por quê? Porque eu nunca vi ninguém crescer longe da casa do pai. Eu nunca vi ninguém desenvolver longe da casa do pai.
Ei, só tem uma forma de você crescer, só tem uma forma de você desenvolver. É na presença dEle, é na casa dEle, é se relacionando com Ele. Cadê a igreja que está feliz?